A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, e louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e quer iniciar o seu plano de leitura anual, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e iniciar o seu plano desde o dia 1º. Não comece aqui por esse vídeo, tá? Inicie desde o dia 1, convide os seus amigos, os seus familiares para crescermos juntos em conhecimento na palavra do Senhor. Todos os dias você tira 15 a 20 minutinhos do seu dia para fazer a leitura da palavra de Deus, amém? Antes de iniciarmos o dia de hoje, dia 190, vamos orar ao Senhor convidando a presença do Espírito Santo aqui neste lugar e aí na sua casa, amém? Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, mais uma vez me coloco diante da Tua presença, Pai. E eu quero Te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede para estar Te buscando. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio que é Te servir, Pai. Deus, em nome de Jesus, neste momento eu convido a presença do Teu Santo Espírito para fazer essa leitura juntamente conosco. Senhor Deus, abre os nossos olhos espirituais, tira os tampões dos ouvidos, Senhor Deus, nos dá visão de águia, Pai, em nome de Jesus. Nos dá clareza e entendimento da Tua palavra e fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, repreendo, Pai, neste momento, toda a seta do inimigo, Pai, contra as nossas vidas, contra as nossas mentes e corações, no nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos, crendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir então com a leitura no dia de hoje, no dia 190, no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 1. Amém? Abram aí as vossas Bíblias. Hoje vamos iniciar esse novo livro, a continuação do primeiro livro de Crônicas. Vamos dar seguimento no segundo livro. Amém? Todos encontraram? Salomão oferece sacrifícios em Gibeão, na Nova Almeida Atualizada, na versão de hoje. Versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reinado, e o Senhor, seu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha trazido de Quiriate-Jearim para o lugar que lhe havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros,
Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinham os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília, e comerciantes do rei os importavam da Sicília por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Dando continuidade, no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, Salomão faz aliança com Irão. Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: como você fez com Davi, meu pai, e lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou. Mande-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos, para me prepararem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos, cortadores de madeira, darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: o Senhor Deus ama o seu povo, e por isso ele o constituiu rei sobre esse povo. Irão também disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. E agora vou enviar um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino e em obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que lhe for apresentado, juntamente com seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e dali você a levará para Jerusalém. Preparativos para edificar o templo. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Destes, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas concluído no dia de hoje. Vamos dar seguimento agora no livro de Atos, capítulo 22. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 22. Paulo apresenta a sua defesa.
Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que quando eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: Vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Paulo livra-se de ser açoitado. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: Será que você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: Diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: Sou. E o comandante disse: Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: Pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do Sinédrio. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio. E mandando trazer Paulo, a apresentou diante deles. Glória a Deus! Leitura de hoje concluída com sucesso, dia 190, já concluído no nosso plano de leitura. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue nos sustentando, nos fortalecendo na sua presença e que a gente continue buscando a presença do Senhor através da leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar então agradecendo pelo dia de hoje.
Senhor meu Deus e Pai querido, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Graças te dou, Pai, pela leitura no dia de hoje. Obrigada por falar conosco. Espírito Santo, obrigada pela tua presença. Senhor Deus, continua abençoando as nossas vidas, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Pai, que estão aqui nesse canal, cada família representada. Fortalece-os na tua presença a cada dia, Senhor Deus. Cobre cada um com o teu sangue. Pai, se porventura alguns dos teus filhos que estão fazendo essa leitura, que estão nesse propósito, ainda não te servem, Pai, Deus, eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, os convencerá que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro que leva ao Pai senão Ele. Deus, em nome de Jesus, trabalha na vida de cada um, aqueles que estão passando, Senhor Deus, por um momento de tristeza, um momento de tribulação, Pai, vai de encontro, Senhor Deus, às necessidades de cada um dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus, sê conosco, Pai, olha para nós com teu olhar de amor, com teu olhar de misericórdia, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos tudo, crendo, Pai, que a tua vontade é perfeita e é agradável, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, não somente hoje, mas até a volta do teu Filho Jesus Cristo. Assim oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida, e amanhã, já sabem, estaremos aqui novamente para dar continuidade no nosso plano de leitura. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.